Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Chego agora com o professor Paulo Bacelar para fazer a sua manhã bem melhor, com muitas informações na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes, programa Alerta Geral. Graças a Deus estamos aqui mais um sábado para falar sobre Previdência e tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Principalmente com a força das mulheres, professor Paulo Bacelar, porque eu tenho acompanhado aqui todas as perguntas, lidas as mensagens, e olha, o que tem de pergunta feita pelas mulheres é impressionante. A você, mulher, ouvinte do Jornal Alerta Geral, que se preocupa com o próprio lar, com o futuro e também se preocupa com o marido, com o companheiro, por isso que nos traz perguntas sobre a área da Previdência Social. E eu começo hoje, professor Paulo Bacelar, justamente com uma dúvida de uma ouvinte. A dona Ivone está em Caucaia, diz que acompanha diariamente o Jornal Alerta Geral e fala o seguinte: eu estou esperando a minha resposta do professor Paulo Bacelar. E a pergunta dela, a dona Ivone diz que já passou da idade, professor Paulo Bacelar, tem 17 anos de contribuição para o INSS e até hoje o INSS não a concedeu a aposentadoria. Por quais razões? Dê um conforto nesta manhã para a dona Ivone em Caucaia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, dona Ivone. A gente precisa saber se já foi feito o requerimento, se ela tem não só 17 anos de contribuição, Luciano, mas às vezes é a questão da carência, que também ela tem que ser de 180 meses. É um cálculo difícil de fazer, mas a carência começa a contar a primeira contribuição sem atraso e ela tem que ser paga em dia, sem perder a qualidade segurada. Mesmo a pessoa tendo 20, 30 anos de contribuição, ela precisa ter pelo menos 15 anos de carência, que é 180 meses de contribuição sem atraso. E também precisa saber se ela já tem 61 anos e meio, agora em 2022. Se ela fez o requerimento em 2022, ela precisa ter 61 anos e meio de idade. Se ela fez o requerimento em 2021, ela precisa ter 61 anos de idade. E em 2020, 60 anos de idade. Só que todo mundo, a partir de 2023, precisará, todas as mulheres, né? Precisará ter 62 anos de idade para aposentadoria urbana. Dona Ivone, eu tenho para mim que essa resposta não a satisfaz. Eu também estou frustrado aqui com essas considerações do professor Paulo Bacelar. Eu quero saber dele o que é essa tal de carência, que ele tanto fala aqui, e eu tento compreender e não sei o que é, professor Paulo Bacelar. Nem eu e nem um bocado de ouvintes. Carência, Luciano, é uma contribuição mínima, é o tempo mínimo de contribuição para determinado benefício. Para aposentadoria, precisa ter 15 anos de carência. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, 30 anos de contribuição, você pode pagar 15 anos em atraso e vai pagar e terá que obrigatoriamente pagar 15 anos em dia. Então, essa contribuição para carência, ela só conta se você pagar em dia. Então, você vai ter que pagar em dia 15 anos. Depois, você pode atrasar e pagar aqueles outros 15 anos em atraso, que vai contar para tempo de contribuição. Mas para carência, você precisa pagar aquilo em dia, sem perder a qualidade de segurado. Vou continuar nessa história porque é útil para muita gente, professor Paulo Bacelar. Quer dizer que nós, colaboradores, contribuintes da Previdência Social, precisamos ter 180 meses de recolhimento para a Previdência Social. Sem atraso. Sem 180 atraso. Sem atraso, que é 15 anos. E aí você, por exemplo, se você tiver 30 anos de contribuição, você tem que pagar os 15 primeiros anos sem atraso. Depois você pode passar 15 anos sem pagar e pagar aqueles 15 anos, os segundos 15 anos, né? Todo em atraso. Depois de 15 anos, você pode pagar aqueles 15 anos todo em atraso. Vai contar 30 anos de contribuição, mas ela terá que ter os 15 anos em dia
para poder contar com carência. Dona Ivone, eu brinquei aqui com o professor Paulo Bacelar sobre essa história da carência, mas se a resposta não a contemplou, a senhora pode reafirmar a dúvida, porque nós estamos aqui para servir a você, ouvinte internauta. Pois não, professor Paulo Bacelar? Outra coisa que ela que pode ter também, interpretando aqui a pergunta dela, se ela fez já o requerimento, que ela já tem a idade, mas o benefício ainda não concedeu. Porque ela não disse que não foi concedido, ela disse que ainda não foi concedido. Eu não sei se já foi negado ou se ainda está em análise, que é a questão daqueles benefícios que estão na fila do INSS, né, Luciano? Que tem mais de 1 milhão de processos na fila do INSS aguardando a análise de um servidor. Dona Ivone, tapete vermelho do Alerta Geral estendido para a senhora e para os nossos ouvintes. Agora a pergunta é do Francisco em Cascavel. Tenho 56 anos de idade, sou agricultor, mas não pago o sindicato. Quando completar 60 anos de idade, eu conseguirei me aposentar? Olha, o pagamento do sindicato, já falamos aqui várias vezes, ele não serve, não é uma contribuição para a Previdência Social, é uma contribuição para o sindicato. Então, a contribuição do sindicato não vai levar direito ao benefício. Ele leva como prova da atividade rural, mas não como direito pleno, absoluto. Então, mesmo que ele não tenha contribuído com o sindicato, se ele tiver provas da atividade rural durante 15 anos, ele vai poder se aposentar aos 60 anos. Se ele não tiver nenhuma prova, aí aquela questão de você não pagar ao sindicato já deixa também de contar como prova e é mais difícil para ele se aposentar. Anote a linha direta do Jornal Alerta Geral, nosso WhatsApp 085 992734353. Silvana Ribeiro está em Fortaleza. O que é requerimento? Pergunta ela, professor Paulo Bacelar. Fui ao INSS fazer perícia, mas estava em greve e me disseram que eu deveria fazer um requerimento. Explica com detalhes essa palavra pequena e tão importante na vida de quem precisa do INSS. Luciano, o requerimento é o início do benefício, né? É o pedido. Então, se ela foi ao INSS para fazer esse pedido e a agência estava fechada por conta da greve, ela deve procurar o site do INSS ou então pelo telefone 135 fazer o seu requerimento. Ela só vai na agência depois que já tiver feito o requerimento com a data da perícia marcada, porque o INSS não está fazendo esse requerimento nas agências. Aí, Silvana, só para acrescentar aqui, para facilitar ainda mais a vida, né? Qualquer texto que diga o seguinte: estou encaminhando o requerimento, estou requerendo, por meio desse requerimento, estou solicitando informação, e assim é o caminho para facilitar a sua vida da perícia no INSS. Edileuza em Crateús, tenho 27 anos de contribuição e fiz 55 anos de idade em maio. Agora, em maio que acabou, faltam quantos anos para eu me aposentar por tempo de serviço? Aí ela diz: tenho um registro de um trabalho, mas que não foi para a RAIS, nem para o CNIS. Posso contar com esse período, professor Paulo Bacelar? Se não tem registro, né? Mas se tiver na carteira de trabalho, esse período está no artigo 48 da IN 128 de 2022, que é a nova instrução normativa do INSS, que ela tiver a carteira de trabalho com as anotações gerais, de acordo com o artigo 14 da própria IN, ela pode considerar apenas a carteira de trabalho como prova. Então, ela pode contar com aquele tempo. Agora, pelas condições que ela disse, 27 anos de contribuição com 55 anos de idade, ela ainda não se aposenta, porque ela precisaria ter 94 pontos agora em 2022, e ela teria que ter mais de 30 anos de contribuição. Então, ela ainda não tem 30 anos de contribuição e também não atingiu a pontuação necessária. De Crateús para Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. Diva, tenho 60 anos de idade e há mais de 10 anos vivo na zona rural, vivo da agricultura. Por uns 10 anos trabalhei de carteira assinada, recebo pensão do meu marido. Como posso fazer para dar entrada na minha aposentadoria? Uma conta que tá bem fácil, viu, professor Paulo Bacelar? Por quê, Luciano? Porque ela tem 10 anos de carteira assinada. É porque aqui você vai falar na história da aposentadoria híbrida e vai dizer também que a pensão que a dona Diva recebe não vai atrapalhar a aposentadoria dele. Agora o resto é com quem entende, é com você. Posso ir embora, Luciano? Pode não, vai não, fica aqui mais um tempinho. Exatamente, Luciano, você está aprendendo também, né, junto com os ouvintes. 60 anos de idade, ela tem a idade, agora precisaria ter a idade da aposentadoria urbana, que em 2022 teria que ter 61 anos e meio. Ela pode juntar o tempo dela de carteira assinada com o tempo de rural, não importa se o tempo rural aí, Luciano, é uma informação que você também ainda não sabia. Não importa se essa contribuição
de carteira assinada foi antes ou depois do vínculo rural. O vínculo rural pode ser antes ou depois do vínculo urbano, tanto faz. Isso o INSS só aceitava se o vínculo rural fosse o último vínculo. Hoje não é mais assim. Então, tanto faz se ela tem um vínculo urbano ou rural, antes ou depois, ela precisa juntar os dois períodos e dar 15 anos de tempo de serviço. E aí, 61 anos e meio em 2022 com a idade urbana. Com 60 anos, ela ainda não se aposenta. Mas vamos acrescentar um detalhe, professor Paulo Bacelar. A dona Diva, se tem esses 10 anos de trabalho com carteira assinada, ou seja, com recolhimento do INSS, ela precisaria de mais 5 anos de atividades na agricultura comprovado, porque ela diz aqui que vive na atividade rural, mas precisa ter a comprovação dessa atividade. A comprovação da atividade rural, do jeito que é o segurado especial, precisa de provas materiais do início e do fim do vínculo, somado esses 10 anos que ela tem de carteira assinada, com mais 5 pelo menos da atividade rural, ela se aposenta com 61 anos e meio em 2022. Como ela não vai ter 61 anos e meio em 2022, ela só vai ter direito com 62 anos de idade. Mas o dever de casa está feito, viu, dona Diva? Dona Diva, pode esperar, porque a aposentadoria vai chegar para a senhora. Outra informação, a pensão por morte do marido dela, Zeno, só não vai fazer diferença se a pensão for no valor de um salário mínimo. Pensão acima de um salário mínimo, ela já não teria direito à aposentadoria pelo segurado especial. Teria que ver se a híbrida ela teria direito, mas a pensão por morte impede, olha que loucura, a pensão por morte da pessoa que trabalha na roça, que seja maior do que um salário mínimo, descaracteriza ela como segurado especial de acordo com a legislação. Gostei desse papo. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que se a dona Diva recebe uma pensão acima de um salário mínimo, e aí ela, mesmo se aposentando nessa condição de aposentadoria híbrida, ela vai fazer uma opção entre a pensão e a aposentadoria? É isso? Que é o maior valor. Exatamente. Agora, veja só que coisa. Se ela é casada com uma pessoa que trabalha na prefeitura, por exemplo, e ela recebe mais de um salário mínimo, não tem problema nenhum. O trabalho dele acima de um salário não impede. Mas se ele morrer e gerar pensão por morte para ela em um valor maior de um salário mínimo, aí impede ela se aposentar. Olha, temos agora a pergunta de Alzemir em Pentecoste. Tenho um filho especial que recebe BPC. Em fevereiro faço 55 anos de idade e tenho 22 anos de prova na agricultura. Gostaria de saber se isso vai comprometer minha aposentadoria. Não, ela não vai comprometer a aposentadoria dela, mas se ela tiver um BPC e tiver se o filho dela tiver um BPC e ela se aposentar, a renda per capita será aumentada. E ela só vai descaracterizar esse valor da aposentadoria se ela tiver 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, mas me diga uma coisa, em outros momentos aqui no Alerta Geral, você nos falou que BPC não conta para a divisão da renda per capita dentro do núcleo familiar. BPC de pessoas acima de 65 anos de idade. Aí descaracteriza essa condição do BPC, a própria lei 8742, que é a lei do BPC, fala que a renda da pessoa idosa com mais de 65 anos de idade pode ser BPC ou benefício, que seja até um salário mínimo, não faz parte do grupo familiar, não interfere na renda per capita familiar. Eu entendi, professor Paulo Bacelar, e nesse momento fico ainda com mais frustração. É interessante, né? Para quem tem acima de 65 anos de idade, esse cálculo do BPC não entra para essa divisão dos benefícios, né? Talvez até o objetivo do legislador tenha sido tirar qualquer benefício. Mas esqueceram do trabalhador rural, que tem menos de 65 anos de idade, a mulher que se aposenta... Vou levantar essa bandeira com você, professor Paulo Bacelar. Anote aí, pra gente fazer projeto aqui e propor aí. Exatamente. Aparecida em Aratuba, dei entrada em meu benefício em 2017 e em 2021, em ambos veio negado. Em todos, levei todos os documentos, perícia, laudo médico, fiz uma última perícia em novembro e quando falo com o meu advogado, ele disse que está em análise. Tem possibilidade de vir negado novamente? Tenho 52 anos de idade. Olha, possibilidade vem, mas é como eu sempre falo, o laudo médico sendo bom, sendo claro, dizendo que a pessoa tem incapacidade por um longo tempo,
é quase impossível da perícia dar errado. Importante, como eu já disse aqui a todos, só entrem com o processo com laudos bem fundamentados, com laudos bons. Se o laudo não disser nada, vai ser difícil uma aposentadoria. Agora, Esbene, em Canindé. Minha filha tem lúpus e recebe o BPC. O pai do filho dela morreu e ela foi dar entrada no pedido de pensão. O INSS enviou uma carta para ela pedindo para devolver 15 mil reais. Isso existe, professor Paulo Bacelar? O que podemos fazer? É verdade, Luzano. Olha só, dependendo da revisão do benefício, porque o BPC ele pode ser revisto a cada 2 anos. Então, não tem prazo prescricional nem decadencial para rever o benefício. Você pode não rever mais a concessão do benefício depois de 10 anos, mas a continuidade do benefício, sim. Então, se por acaso ela recebe uma pensão por morte e ela estava acumulando esse benefício do BPC com a pensão por morte, se houve uma acumulação indevida, o INSS vai revisar esse benefício e vai fazer a cobrança desses atrasados. Professor Paulo Bacelar, mas eu vou alimentar a esperança para Esbene, para algumas pessoas que se encontram nessa situação. Há poucos dias tivemos uma polêmica com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que determina que o INSS cobre dos beneficiários pagamentos que sejam feitos de forma, ou que as pessoas estejam recebendo de forma indevida. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse contexto, também ressurgiu outra polêmica. O Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, determinou que não era obrigação de quem recebe benefício do INSS de forma legal ou sem má-fé devolver o dinheiro. E nessa história, tem uma esperança aqui para a Esbene? Pois é. A boa-fé é presumida, né? Mas, veja bem, se você está recebendo 2 benefícios e ela é inacumulável, esse benefício é indevido, ela teria que avisar. A mesma coisa do Bolsa Família, né? Todo mundo sabe que não pode receber o Auxílio Brasil se tiver um benefício. Aí sempre a gente orienta aqui, vá no CRAS, informe que já tem um benefício para poder cessar o Auxílio Brasil. Pode ser também aqui nesse caso, dele ter revisto a concessão do benefício e ela não ter direito ao BPC na época da concessão e aí está sendo esse atrasado todo. Vai ser muito difícil. Também a pensão pode ter sido retroativa. Então, várias coisas aqui que mesmo ela não tendo recebido de boa-fé, nem de má-fé, Luzeno, mas se retroagiu a data da pensão para 15 anos atrás, por exemplo, esse período vai ser todo inacumulado e ele já vai ter que cobrar esse tempo aí. Mas como ela vai receber também pensão por morte retroativa, penso eu, nesses outros casos, ela pode consignar a pensão por morte que ela recebe com aquela dívida que ela vai ter, mas tudo isso deve ser analisado em todos os aspectos, inclusive um recebimento de boa-fé, como você falou. A linha direta do Jornal Alerta Geral para você, ouvinte internauta, 085-99273-4353. Tem outra pergunta bem parecida com essa que você acabou de responder para nosso ouvinte, professor Paulo Bacelar, que é da Alexandra em Umirim. Quem recebe o BPC pode receber Auxílio Brasil? Outra coisa, quem é procuradora do pai dá problema no Auxílio Brasil? Não, quem é procuradora do pai não tem problema no Auxílio Brasil. Porém, quem recebe BPC e quem recebe algum benefício, né, da Previdência ou da assistência social, não pode receber cumulativamente o Auxílio Brasil. Ela tem que ir no CRAS fazer a baixa. Então, Alexandra, acompanha aí e segue essa orientação para dar mais tranquilidade, porque não pode haver esse acúmulo de benefício. Rosângela está em Tianguá. Sou agricultora, deficiente, tenho 37 anos de idade e o ortopedista me deu um laudo. Gostaria de saber se tenho direito ao auxílio doença. Tem ou não tem, professor Paulo Bacelar? Depende da qualidade de segurado, Luciano, e do laudo médico. Ela precisa ter qualidade de segurado, precisa estar contribuindo com a Previdência, precisa ter uma carência mínima de 10 contribuições, de 12 contribuições, na verdade, auxílio-doença, e também precisa ter um laudo médico que constate realmente que ela está incapacitada para o trabalho. Professor, eu fiz a pergunta da Rosângela incompleta, mas você já tem o texto aí, porque ela diz o seguinte: eu estou com uma perícia agendada para o dia 30 de novembro, mas como vai demorar, queria saber se posso colocar nas mãos de um advogado, mesmo já estando com a perícia marcada. Vale a pena nesse caso, professor Paulo Bacelar? A questão de valer a pena, só vale a pena se ela não tiver
tivesse sido orientada para a questão da prova rural, porque ela está dizendo aí que é agricultora, né? Então, a questão da perícia médica também é analisar o laudo médico. O advogado pode pedir um novo laudo, pode pedir um laudo a um especialista. O advogado pode ter na equipe dele alguém que leia, interprete os atestados médicos. É sempre bom que ela seja orientada. Professor Paulo Bacelar, Vera Costa, em Várzea Alegre, terra do Júnior Diniz, que comanda a nossa FM 104.3, 104.9. Meu marido tinha uma empresa em 2004 que a contabilidade deu baixa na empresa. Passou alguns anos sem chegar nenhuma cobrança de nenhum órgão. De lá para cá, trabalhou como autônomo. Em 2017, sofreu um acidente gravíssimo e perdeu o movimento do pé esquerdo por esmagamento. Eu fui atrás de saber se ele tinha direito a algum benefício. E lá consta, professor Paulo Bacelar, que a empresa ainda está aberta. Ele é coronário, tem pressão alta e má circulação por conta do pé. O que podemos fazer, professor Paulo Bacelar? Aqui foi um lapso aqui da contabilidade no fechamento dessa empresa. Talvez ele esteja querendo aí um BPC, né? Porque a empresa em aberto pode estar dando exatamente o impedimento da concessão do BPC. O servidor, ele vai ver que tem uma empresa em aberto e vai fazer uma exigência para ele para demonstrar que a empresa não está mais ativa. Ele procura um contador agora, imediatamente, que ele pode fechar essa empresa e requerer a continuidade do seu pedido do BPC. Se ele provar que essa empresa não tinha nenhum faturamento, o ajuda aqui na concessão do pedido desse benefício? Sim, se ela estiver inativa, né, não precisaria encerrar, mas aí o servidor também tem que entender disso para poder não fazer cobranças e exigências indevidas. Linha direta do Jornal Alerta Geral 085-99273-4353. Maria, em Tianguá. Fiz o processo seletivo do IBGE com isenção de taxa, pois não tinha condições de pagar. Passei no processo e agora ouvi dizer que, caso eu assuma, perco o Auxílio Brasil. O auxílio é minha única renda e o processo do IBGE é temporário, apenas por 3 meses. Isso procede? Pode proceder, né, professor? Procede, ela pode depois pedir novamente o Auxílio Brasil, mas ele não pode acumular. Então, Maria, olha que você chegou no momento certo para ouvir essa orientação, que pode até não ser boa, mas é, acima de tudo, verdadeira. Joaquim, em Santana do Cariri. Trabalhei na Prefeitura de Santana há 38 anos e tenho 58 anos de idade. Falta muito tempo para eu me aposentar? 36 anos, né, Luzano? 36 com 58. Dá quanto? 94. 94 pontos. Olha aí, 94 pontos. Joaquim, mas é homem. Se ele estivesse falando da esposa dele, teria direito à aposentadoria. Mas 36 anos de contribuição, pode também já ter atingido, mas teria que ter 60 anos de idade. Para ele ter atingido a regra de transição de 100%, teria que ter 60 anos de idade. Porém, ele tendo 36 anos hoje, ele já tinha 30 anos em 2019. 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição em 2019 já poderia ter direito adquirido. Mas como ele é servidor público, o servidor público teria que ter a idade mínima de 60 anos de idade. Olha que salada, né, Luciano? Professor Paulo Bacelar, você... Tem que ter 60 anos de idade e 30 de contribuição. Então não teria direito à aposentadoria ainda pelas regras da reforma da Previdência. Se Santana do Cariri for regime próprio de Previdência e já tiver feito as reformas de acordo com a reforma, seria por essas regras e ainda não teria direito a nenhuma delas. Joaquim, eu entendi essas considerações do Paulo Bacelar interpretando o seguinte, como se você tivesse ou tenha já 36 anos de contribuição para a Previdência Social. E eu fiz outra leitura, professor Paulo Bacelar, em que ele disse, olha, eu trabalhei há 36 anos. Se ele trabalhou há 36 anos na Prefeitura de Santana do Cariri, que ele trabalha lá. Então a sua interpretação é que ele tem 36 anos de contribuição, ele né? Está trabalhando lá há 36 anos. Está trabalhando lá. Porque seria muito tempo, né, Luciano? Com 58 anos de idade não teria. Então você está correto e eu acabo de entender. Agora ele pergunta, quanto tempo falta para me aposentar? Acredito que com 60 anos de idade ele já fecha o tempo para se aposentar. Então, boa resposta, Joaquim. Áurea está em Capistrano. Ganhei na primeira e segunda instância o pedido de pensão por morte. Depois disso, vai para onde, professor Paulo Bacelar? Ainda há perigo de perder? O que posso fazer? Não, ainda existe recurso na via judicial, no juizado, até a Turma Nacional de Uniformização, se houver algum problema. Mas acredito que, em caso de pensão por morte, se não tiver nenhuma ilegalidade, nenhuma concessão ilegal, ela deve esperar apenas a implantação do benefício e o trânsito em julgado dessa ação. Com certeza é judicial e ela deve procurar o advogado dela, que com certeza irá dizer quando
que irá ser implantado esse benefício. Edmar, em Fortaleza, minha esposa tem 52 anos de idade, 15 anos de contribuição e está usando o código 1473. Ela quer continuar contribuindo para chegar a um valor maior na aposentadoria. Qual código deverá usar e qual valor? Vamos a essa primeira resposta aqui do Edmar, professor Paulo Bacelar. Bom, Zé Leão, a esposa do seu Edmar, ela está contribuindo como segurada facultativa. E ela já tem 15 anos de contribuição. Então, ela só vai se aposentar com 62 anos de idade daqui a 10 anos. Então, ela ainda teria 10 anos para ter novas contribuições. Com essas 10 anos, ela vai ter 22 anos de contribuição. E irá se aposentar com 60% dessa média de 25 anos, né? 25 anos de contribuição. E 2% a mais, com 10 anos dá 20%, ela se aposentaria com 80% dessa média desses 25 anos de contribuição, sendo que 15 anos já é no salário mínimo, porque esse código 1473 era no salário mínimo. Valeria a pena ela pagar esses 10 anos a mais num valor maior? Acredito até que sim, mas teria que ser um valor muito maior, perto do teto da Previdência, porque ela vai se aposentar com 80% dos maiores salários de contribuição. Para ela pagar mais do que o valor de um salário mínimo, que ela está pagando nesse código 1473, ela deve pagar no código 1007, ou então no código 1406, que é o código de facultativo 20%. Ela já está pagando como facultativo, continua como facultativo, só que passa de 11% para 20%. Só que ela vai escolher entre o teto, entre o mínimo da Previdência, que é 1.212, e o teto do INSS, que é de R$ 7.087,22. Professor Paulo Bacelar, o Edmar teve, em primeiro lugar, preocupação com a trajetória previdenciária da esposa, mas ele também nos traz uma pergunta, uma dúvida, que é de interesse dele. Tenho 56 anos de idade e 31 anos de contribuição. No INSS diz que tenho 87 pontos. E quando eu fizer 62 anos e completar 35 anos de contribuição, posso me aposentar? Procede? Como seria essa aposentadoria? Não, Luciano, porque ele vai ter 62 anos e 35 com 97 pontos. E esse ano já de 2022... Já é necessário 99 pontos. Então ele só vai ter 97 daqui a um tempo. Daqui a um tempo será muito mais do que 97 pontos, né? Vai ser 99 pontos agora em 2022, 100 pontos em 2023, 101 em 2024 e por aí vai. É um ano, um ponto a cada ano. Então ele só vai se aposentar mesmo com 65 anos de idade nessas condições. Então, Edmar, olha, continua fazendo com a esposa esse dever de casa aí, porque os caminhos da aposentadoria estão garantidos. Vamos ao Rio Grande do Norte, em Apodi, está o Francisco. Me deram um ano de auxílio-doença, mas já recebo há 9 anos. Será que irei ter direito à revisão? Já recebe há 9 anos e deram mais um ano. Acho que é porque ele pediu prorrogação desse benefício, só pode. Mas a revisão ele vai ser feita se ele for convocado para a revisão. Tem que ser convocado para ele poder fazer perícia de revisão. Fátima, em Redenção, meu pai recebe um auxílio-doença e desde que ele começou a ser contemplado com esse benefício, minha mãe foi cortada do Auxílio Brasil. Se minha mãe tirar meu pai do cadastro único, ela consegue voltar a receber o auxílio? Não se deve fazer cadastro sem a realidade. Não se faça cadastro para perder ou para ganhar o Auxílio Brasil. Se ele faz parte da sua vida, está na sua casa, morando, deixe seu marido lá e as consequências deverão ser as que forem realizadas, porque não se vale a pena alterar cadastro para receber o Auxílio Brasil, porque isso pode causar outras consequências piores do que ter o cadastro alterado. Tem uma pergunta aqui da dona Raimunda Bernardo, em Palhano, professor Paulo Bacelar. Recebo 2 benefícios, um do meu filho especial e uma pensão. Posso me aposentar ou terei que tirar algum desses benefícios? O benefício, repete a Raimunda, do meu filho é no meu nome. Ela é representante legal dele, né? Então por isso que ela está dizendo que é no nome dela, mas não é no nome dela. Apenas o cartão que vem no nome dela, porque ela é representante legal como tutora nata, mãe. Então ela vai ter direito à pensão por morte, não vai ter problema. Porém, se revisar o BPC do filho dela, é possível que o BPC seja cessado, porque aí ela terá mais 2 rendas em vez de uma só, e aí poderá aumentar a renda per capita e o benefício poderá ser cessado.
Eliane, em caridade, fiz 60 anos de idade em março e pago pelo mês. Se falta 1 ano e 5 meses para eu completar os 15 anos, ou só faltam, né? Quanto tempo devo esperar para dar entrada na aposentadoria? Somente com 62 anos de idade, Luciano. 15 anos e 62 anos de idade. Ela precisa esperar as duas coisas. Porque ela diz assim, só falta 1 ano Para completar os 15. Para completar Só os que ela 15. não vai Ou ter seja, 62, vai ter 61 anos e 5 meses. Ou seja, vai coincidir, né, professor Paulo Bacelar? Daqui a 2 anos ela vai ter Daqui a 62 2 anos ela vai ter 62 já com os 15 completos. Eliane, cuida aí com carinho, desse recolhimento via MEI, porque daqui a 2 anos você será uma aposentadoria bem feliz aí em caridade. Maria, em Tejuçuoca. Como faço ou como passo a curatela para meu esposo? Você fez um sinal, professor Paulo Bacelar? Eu Alguma quero falar informação a mais para da a Eliane Eliane em ainda. caridade? Aquilo que a gente falou da carência, Luciano. Da carência é a contribuição em dia. Então, quem é MEI, muita gente deixa de pagar o MEI e passa mais de 1 ano sem contribuir e quer voltar a pagar aquele atrasado. Então, se ele deixa de pagar por mais de 1 ano e quer pagar aquele atrasado, ele vai ser devedor, vai ter que pagar esse atrasado, mas ele não vai contar para carência. Quer dizer, se ela tiver 15 anos de contribuição como MEI, mas pagou períodos em atraso após a perda da qualidade segurada, esse período não vai contar para a aposentadoria dela, porque ela precisa ter 15 anos sem perder a qualidade segurada, pagando em dia. Então, é importante quem é MEI não deixar de contribuir pelo menos por 15 anos, porque depois que passa de 1 ano sem contribuir, você perde a qualidade segurada e aquele período que está em atraso, se você contribuir, não vai contar para a sua aposentadoria. Lembro, professor Paulo Bacelar, que no sábado passado tivemos uma pergunta bem parecida de uma pessoa que nos encaminhou uma dúvida, querendo saber se quem é MEI e estava com atraso no recolhimento do INSS poderia receber um auxílio por acidente, um auxílio por incapacidade temporária. Ou seja, eu lembro que a resposta sua foi não, simplesmente porque aquela pessoa não tinha o vínculo com o INSS. Pois é, se ela perdeu a qualidade segurada, aquele atrasado vai contar para tempo, mas não conta para carência. E o que precisa por benefício é carência, que são as contribuições pagas sem atraso antes de perder qualidade segurada. É importante isso. Nunca deixem de parar de contribuir por mais de 1 ano. Se parou de contribuir, com 1 ano vocês precisam voltar a contribuir, senão perde a condição de segurado. Essas perguntas chegam aqui ao nosso alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria pelo WhatsApp 085 99273 4353. Maria, em Tejuçuoca. Como passo a curatela para meu esposo? Quando fiz, eu era solteira e agora sou casada. Gostaria de saber qual a explicação, a orientação para Maria em Tejuçuoca, professor Paulo Bacelar. Ela quer passar a curatela para o esposo. Ela tem a curatela de alguém, recebe o benefício de alguém, né? Ah, então ela era casada? Ela era solteira, agora é casada. Eu não entendi porque ela quer passar para o marido, mas tudo bem. Ela precisa entrar com ação judicial de substituição de curador. Então ela precisa contratar um advogado, entrar com processo pedindo para que aquele processo seja revisto e que seja alterado o curador, e o juiz irá determinar quem será o curador. Permita-me fazer outra pergunta em cima desse questionamento da Maria. Muda alguma coisa para ela em relação ao trabalho dela ou em relação à condição de segurada da Previdência Social se a Maria tirar da responsabilidade dela essa curatela? Não muda nada? Não muda nada, Luciano. Nenhuma... a renda dela, por exemplo, se ela tivesse um sobrinho esse sobrinho ela fosse a curadora desse sobrinho e esse sobrinho precisasse de um BPC, a renda dela não interferia no BPC do sobrinho, porque a renda de curador não entra, só entraria se ela fosse mãe. Então, esse caso não tem interferência. Nesse caso, vale aquela máxima, aquele adágio, professor Paulo Bacelar, em time que se mexe não se ganha. Eu não sabia dessa não, mas é verdade. Pois é, Maria, não mexe não, Maria, tá tudo em paz, sem ganha não se mexe, Luciano. E eu disse o quê? Em time que se ganha, que se mexe não se ganha. Então, em time que se ganha, então você tá mandando mexer. Não, mexa não. Vamos agora a outra Maria, em Jaguaribara. Professor Paulo Bacelar, 2 deficientes físicos que recebem BPC podem morar na mesma casa onde está uma idosa de 80 anos de idade que recebe aposentadoria rural e pensão por morte. Nessa casa, teria mais uma pessoa que não tem nenhuma renda, ou seja, uma 4ª pessoa. Zenô, depende muito. A aposentadoria da idosa com 80 anos não conta se for um salário mínimo.
não conta para a renda per capita dos deficientes. A pensão por morte, aliás, é 80 que recebe aposentadoria rural, então é um salário mínimo, beleza. E a pensão por morte também deve ser de um salário mínimo, também não conta. O que não vai contar é renda de até um salário mínimo de pessoas acima de 65 anos, que no caso dela tem 80 anos de idade. Que boa notícia, professor Paulo Bacelar. Para Maria em Jaguaribe. Parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 8.742 de 93. Olha aí, Maria em Jaguaribara, a sua alegria é a nossa alegria, porque essa informação do professor Paulo Bacelar é muito importante e você já pode comemorar com antecedência a chegada do Papai Noel na sua casa em 2022. Ligue aqui pra gente, ligue não, passe mensagem, escreva o texto dizendo em que cidade você se encontra e mande o seu recado, 085 99273 4353. Assis, em Jaguaribara. Você vê como o povo de Jaguaribara, da região do Vale de Jaguaribe, gosta da gente, professor Paulo Bacelar. A gente recebe ligação, mensagem ali do Baixo Jaguaribe, de Aracati, de Fortim, também de Palhano, de Russas, de Jaguaribe, de Jaguaruana, de Jaguaribe, Jaguaribara. Todo mundo ali ligado na nossa FM 98.5 em Russas, ou então lá em Aracati, na nossa FM Canoa 96.5. Será que é 96.5? Pega o papel aqui, Marcos Sula, mas é essa, 96.9, a nossa Canoa FM em Aracati. Olha aí, ó o mapa. Olha o mapa da mina, olha, vai, Paulo Bacelar. Olha, a gente tem aqui onde está a nossa FM Canoa em Aracati. Tô procurando, eu chego lá, daqui a pouco eu chego lá, 96.9, acertei. E, Luziano, eu tenho um grande amigo em Jaguaribe, o Walker Mourão, tem um mercadinho aí, um grande amigo, companheiro de pilotagem de moto e de viagens por aí pelo Brasil afora. Então, Walker, quando você estiver no seu comércio aí, ó, liga o rádio, bota todo mundo pra ouvir, porque aqui a gente tem o maior prazer em levar as informações importantes para a população. Assis, em Jaguaribara. Minha esposa tem 55 anos de idade e 31 anos de trabalho na prefeitura. Falta quanto tempo para se aposentar, professor Paulo Bacelar? 86 pontos, falta um bocado de tempo, né? É, mas ela pode estar na 31 anos, ela pode pegar as regras de transição da prefeitura de Jaguaribara, se for regime próprio, se já tiver adequadas as regras da transição. Então ela já pode ter aí a regra de 100% ou de 50%, aí depende muito de quanto tempo ela tinha em 2019, Luziano, porque ela precisava ter 55 anos de idade e 30 de contribuição antes da reforma. Só atingiu depois, então ela vai ter uma pontuação que depende da prefeitura, que aumenta a pontuação, é 1 ponto a cada ano, tem prefeitura que aumenta 1 ponto a cada 1 ano e 6 meses, depende muito aí da reforma da Previdência de cada município. Assis, então, logo na segunda-feira, hoje mesmo você já procura saber se Jaguaribara tem regime próprio de Previdência Social. Se tem, é esse conselho do professor Paulo Bacelar. E se não tem, professor Paulo Bacelar, pelo INSS, aí, pela regra ela entra na geral, regra de transição? Pela regra geral, como você falou, ela precisaria ter 94 pontos. Em 2022, ela tem 86. Muito difícil. E o 31 anos, ela teria que contar quanto tempo ela teria em 2019, por exemplo. Hoje estamos em 2022. Vamos 29. dizer que ela tinha 29. 29? 29. 30, 28, né, Rosana? 28, né? 28. Então, faltaria 2 anos. 50%, 1 ano. Olha aí, ó. De 2 anos, 50% Melhorando. de 2 anos, 1 ano de pedágio, 30 anos mais 1 ano, 31 ela já teria direito à aposentadoria pela regra de transição de 50%. Voltamos à região metropolitana de Fortaleza, Francisca em Pacajus. O marido da minha filha faleceu há 11 anos e na época ela recebeu todos os direitos, mas por não ter filho não passou a receber a pensão. Ela tinha ou não direito a essa pensão? Ele trabalhava na prefeitura, a gente respondeu uma pergunta bem parecida, mas com um detalhe, ela acrescentou uma informação, né? Mas por não ter filho, não passou a receber a pensão. Tem Não, isso, professor Paulo Bacelar? Não, é porque se ela não tinha filho, ela possivelmente teve dificuldade de provar a união estável. Então, ela, como eu acho que eu já respondi isso para ela, se ela provar a união estável na época do óbito, ela teria direito sim à pensão se ele também for segurado da Previdência Social na época do óbito. A união estável não precisava ter um tempo mínimo há 11 anos atrás. Bastava que ela provasse com 3 provas da união estável. Se não tem provas, ela pode ter testemunhas e ser levado isso para a justiça. Genciana está em Capistrano. Gostaria de saber por que minha mãe só recebe 70% de pensão do marido falecido. Ela era funcionária ou ele era funcionário da prefeitura. Ela tem 69 anos de idade e não teve direito à aposentadoria rural. Isso está certo, professor Paulo Bacelar? O que podemos fazer? A questão das 70% da pensão é
pode ser regras do regime próprio de previdência de Capistrano, que ele pode definir regras diferentes do regime geral de previdência social. E a questão da pensão, da aposentadoria, se a pensão for igual a um salário mínimo, ela não tem problema de ter a sua própria aposentadoria se ela for rural. Ela pode receber a pensão do marido de um salário mínimo urbana e ela ter provas da atividade rural por conta própria, ela trabalhando por conta própria, com provas em nome dela, e ela ter a aposentadoria rural dela. Então, se ela tiver nessas condições e o benefício for indeferido, ela pode levar isso até a justiça. Vamos à região metropolitana do Cariri, em Juazeiro está o João, tem 54 anos de idade, 36 anos de contribuição e 14 anos com atividades em periculosidade. Já tem o direito à aposentadoria? Luciano, para ele ter direito aí a 14 anos de periculosidade, isso não é levado mais para tempo de contribuição especial, né? Agora há pouco, a emenda constitucional garantiu o direito ao agente de saúde pela atividade. Essa atividade ela não tem mais desde 95, então foi uma novidade agora para o agente de saúde. E para periculosidade somente na justiça. Se ele tiver 14 anos de periculosidade, como ele fala, aumentaria aí 40%, dá 4 anos, 4 vezes 4, 16, 5 anos e pouco de aumento. 36 com 5 dá 40 e poucos anos de contribuição. Com 54 anos de idade, 36 com mais 5, 41. Com 54, 95 pontos. Ainda não teria direito à aposentadoria, porque ele teria que ter 99 pontos agora em 2022. Para ter direito à aposentadoria nas regras de transição, ele já teria até mais de que os 100% do pedágio, 36 anos. Mas teria que ter 60 anos de idade, e também ele não tem nessa regra de transição. Ele pode ter direito à regra de transição, Luzenor, se for regime próprio, até ele teria que ter a regra de transição de 50%, mas Juazeiro do Norte é regime próprio. Então ele teria que ter 60 anos de idade aí, com certeza, para ter direito à aposentadoria. De Juazeiro do Norte para Icó, no Vale do Jaguaribe, no Vale do Salgado. Minha sobrinha falou com o advogado para ver se conseguiu um benefício para a irmã dela. A irmã faleceu e deixou 2 deficientes. Ele pediu 18 mil reais. Aí ela pergunta, o professor Paulo Bacelar disse na conversa com o advogado, perguntou se era seguro, e o advogado disse que não tinha certeza, não dava garantia. Aí a Edith pergunta, é correto, professor Paulo Bacelar, fazer esse pedido de 18 mil reais? Luciano, a questão de contrato é muito pessoal, mas o que a OAB ela garante é um contrato mínimo de 30% de 12 parcelas de um ano, né, de um ano, 12 parcelas, 30% desses 12 meses e 30% dos valores atrasados quando é concedido o benefício. Esse é um valor mínimo. O advogado pode cobrar mais do que isso, mas aí depende muito da aceitação do segurado. O que a OAB não permite é que seja cobrado valores menores do que esses 30% de valores atrasados, mais 30% de 12 meses para frente. Aí a soma dos dois pode dar os 18 mil reais, não sei como é que o advogado fez a conta, mas ele não pode cobrar menos do que essa questão aí do que foi passado pela resolução do Conselho de Ética da OAB. Professor Paulo Bacelar, de longe, mas com muito carinho e atenção, vem a pergunta do Mário Lemos, em Recife, que ele começa dizendo o seguinte: sou ouvinte do programa Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Sou ouvinte assíduo, ou seja, diariamente está nos acompanhando e aos sábados, ao pé do rádio, né, do celular, também ouvindo o Alerta Geral. Aí a pergunta dele, professor Paulo Bacelar, é bem interessante porque é um nó que você precisa ajudá-lo a desatar. Ele diz o seguinte, o Mário Lemos em Recife: gostaria de saber o que faço, pois tenho 2 números de PIS e um deles foi cancelado, sendo que as contribuições do INSS ou ao INSS foram feitas com o PIS que foi cancelado, não foram transferidas para o PIS que está ativo. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Esse PIS cancelado, eu tenho certeza, aí pode ser que ele me corrija se eu não tiver certo, mas quando eu era servidor eu via muito isso. O PIS cancelado é cancelado pela Caixa Econômica e é cancelado com um risco na carteira e a Caixa faz outro PIS. Acontecia muito isso, da Caixa emitir uma nova carteira de trabalho e ter um novo PIS.
O que ele deve fazer é pegar esse número e solicitar pelo telefone 135 ou pelo meio INSS o acerto de dados cadastrais, que o INSS vai cadastrar esse PIS e vai atualizar os dados cadastrais desse PIS com o NIT do INSS, e essas contribuições irão ser eladas. Eles serão eladas, ou seja, juntadas num número só, e aí todas as contribuições desse PIS serão migradas para esse novo PIS. Então ele precisa, em primeiro lugar, ir à Caixa Econômica Federal? Não, ele solicita pelo INSS o acerto de dados cadastrais, pelo sistema do INSS, em pedidos, acerto de dados cadastrais, junta lá essa carteira de trabalho com esse número e pede, escreve no Word e salva em PDF e junta nesse pedido um pedido de acerto de dados cadastrais desse PIS que o servidor irá cadastrar e irá ser elado essas contribuições de um NIT para o outro. Neuda, em Alcântaras, ela diz o seguinte: sou agricultora, mas hoje trabalho para a prefeitura, contratada. Vai dar problema na minha aposentadoria no futuro? Com certeza, ela não pode ser aposentadoria especial, que é a aposentadoria do agricultor, com vínculo urbano. Ela precisa exercer atividade rural exclusivamente para ter direito à aposentadoria rural. Nesse caso, ela teria a aposentadoria como contribuinte urbana da prefeitura. Se não tiver contribuições necessárias para aposentadoria na aposentadoria urbana, os 15 anos, nós teríamos a aposentadoria híbrida. Prova a agricultura, né? O exercício da atividade rural antes do contrato na prefeitura e o tempo da prefeitura depois, somados 15 anos, ela se aposenta na aposentadoria híbrida, porém com a idade de 62 anos de idade, não com 55. Fernando de Albuquerque está em Uruburetama com a seguinte dúvida. A mulher dele deu entrada no BPC Loas há 2 anos por câncer, mas não recebeu nada. Ela já faleceu. E ele pergunta: tenho direito a receber? Sou aposentado. O advogado diz que está na justiça. Olha, o BPC, pela instrução normativa e pela portaria 03 de 2018 do INSS, não permite a concessão de BPC após o óbito. Então, se a pessoa requereu, isso para mim é um erro, né? Ela deu entrada no BPC, durante o processo de requerimento o benefício foi cessado. Aí a portaria é clara ao dizer que ela não teria direito a esse período entre o requerimento e a data do óbito, mas não vejo justificativa para isso, ela pode entrar na justiça para ver se recebe. Então, Fernando, você já está no caminho correto, né, que é brigar por esse benefício na justiça. O Wellington, em Barreira. Trabalhei em uma empresa no ano de 2000 e em outra empresa em 2007. E quando saí dessas empresas, realmente não conferi em minha carteira de trabalho, sendo que fui verificar e consta em aberto. E na base do INSS tem alguns meses também que não constam. Eu gostaria de saber como posso resolver esse problema. Ela pode fazer o requerimento de acerto de vínculos e remunerações, não é aquele acerto de dados cadastrais que tem no meu INSS. É o acerto de vínculos e remunerações. Esse acerto de vínculos e remunerações é feito exclusivamente pelo telefone 135. Ela liga para o telefone 135 e a atendente vai abrir uma tarefa, vai abrir um requerimento no meu INSS, no sistema do Gov. Ele vai entrar no meu INSS dela e vai juntar a carteira de trabalho com os pedidos de acerto para o servidor fazer esse acerto. Aparecida Borges, em Quixeramobim. Sou contribuinte, mas estou com 3 anos que não recolho para o INSS. Posso continuar a contribuir de forma normal? Tenho 46 anos de idade. Perfeito, não vale a pena fazer esse pagamento em atraso, você continua contribuindo porque sua idade ainda é muito baixa, muito nova. Umbelina, em Tauá. Tenho 60 anos de idade e gostaria de saber como faço para conseguir um auxílio ou uma aposentadoria. Não tenho visão, mais de um olho e a do esquerdo está comprometida. Já coloquei nas mãos de um advogado e não consigo o benefício. Eu não pago nenhum direito. Qual é o conselho aqui para a dona Umbelina em Tauá? Se ela não tem, só tem 60 anos de idade ainda, não tem direito à aposentadoria por idade, ela pode pedir o BPC e já está na mão do advogado e vai depender aí dos atestados, dos laudos médicos para ela ter direito ao benefício. Já estamos entrando na reta final do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas você pode encaminhar a sua dúvida, lembrando que as perguntas que chegam aqui neste sábado só são respondidas na edição subsequente, ou seja, no próximo sábado. Você fica ligada, porque a resposta chega como sem falta. José Milton, em Umirim. Sou funcionário público, tenho 30 anos de contribuição, 56 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria? Ainda não, né, professor Paulo Bacelar?
Poderia, se fosse até mulher, porque 55 anos de idade com 30 já daria direito à aposentadoria dela. Mas 86 pontos, o homem precisa ter 35 anos de contribuição e 60 de idade. Evandra Souza em Crato. Eu sofri um acidente faz 2 anos, já perdi dois dedos da minha mão direita na época. Não tinha carteira assinada, mas foi assinada por ordem da justiça, dada baixa, e então o meu benefício veio negado. E aí, professor Paulo Bacelar, ele entrou na justiça. O que pode ser feito nessa situação? Ela já entrou na justiça, então ela vai aguardar os laudos médicos, a perícia médica que vai ser marcada para verificar se houve a perda da capacidade laboral para ela poder ter direito ao auxílio acidente. Eu quero encerrar a nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar com a pergunta do Antônio em Aracoiaba. O idoso que tem Alzheimer tem direito aos 25%, professor Paulo Bacelar? Depende, Luciano. Só se a aposentadoria dele foi concedida já por aposentadoria por invalidez. Se ele se aposentou por idade ou por tempo de contribuição e ficou inválido após isso, não tem direito aos 25%, infelizmente. É um erro judicial, um erro legal, mas que bastaria aí uma campanha para um deputado alterar esse artigo da lei, que não faz sentido a aposentadoria, os 25% ser concedido apenas a aposentados por invalidez, porque a invalidez pode vir de momento superveniente, depois que a pessoa se aposenta, e não faz sentido essa distinção para ter direito a esses 25%, precisaria de um projeto de lei para alterar essa aberração da legislação previdenciária. Acabou a nossa conversa, que estava muito boa, mas o tempo é cruel. Então, ao professor Paulo Bacelar, você ouvinte internauta, o nosso muito obrigado. Um bom final de semana, um grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.